graças eucarística, que a nossa alegria se torna perfeita, porque as alegrias humanas são imperfeitas. A perfeição somente encontramos em Deus. Com esta alegria jubilar, quero saudar, cumprimentar, agradecer aos reverendíssimos presbíteros do nosso clero diocesano, como também aos diáconos que compõem o nosso clero. Há 75 anos atrás, era instalada nesta cidade de Caruaru uma igreja particular, a Igreja de Cristo, a Igreja de Pedro, a igreja fundada sobre a fé de Pedro e dos apóstolos. Há 50 anos atrás, quando a Diocese de Caruaru celebrava o seu jubileu de prata, de sua instalação, eram ordenados presbíteros Monsenhor Olivaldo Pereira e Monsenhor Miguel José, ambos, no jubileu de diamante da Diocese, celebram também o seu jubileu de ouro sacerdotal. Também nesta data, alguns dos nossos presbíteros foram ordenados, exatamente para manifestar o júbilo e a alegria de uma igreja que crescia, não na prosperidade econômica da feira de Caruaru, mas na pujança da fé do seu povo. Quero, pois, cumprimentar a Monsenhor Olivaldo, nesta ação de graças pelo jubileu, seja da Diocese, seja também do seu ministério, do sacerdócio seu e dos demais presbíteros. Saúdo ao Padre Eronildo Manuel, vigário episcopal da nossa Diocese, Padre Bartolomeu Félix, representante do clero, e em sua pessoa também a saudar e abraçar, como já o fiz, a cada um dos presbíteros. Saudar e agradecer o Padre Aloísio Ricardo, reitor do nosso seminário, porque empenha, compromete, não apenas a sua vida e o seu serviço na formação dos nossos jovens seminaristas, aos quais também quero abraçá-los, mas também compromete a sua vida, o seu testemunho. Quando diante de um bispo e de toda a igreja, o bispo pergunta: podes dizer-me se é digno desse ministério? Não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Que alguém seja digno de se configurar ao Cristo sacerdote. E a você, diácono Advanilson, quero não apenas lhe saudar, lhe abraçar, farei daqui a mais alguns instantes o ósculo das suas mãos que terei a honra e a alegria de ungir. Mas quero também lhe agradecer pelo seu sim, pela sua resposta a Deus e pela sua docilidade e obediência para com o seu bispo. Saúdo ainda as pessoas aqui presentes da comunidade de Vila Peladas, da Vila Rafael, como também ao pároco da Catedral, ao Padre Fábio, o Padre Adjaclécio, que também acompanhou, ambos acompanharam o Advanilson. Enfim, as irmãs na vida religiosa, as novas comunidades, sintam-se todos participantes, não apenas desta Eucaristia, mas do júbilo, da alegria de toda a Diocese de Caruaru. Manifesto ainda uma alegria particular. Dos 75 anos de criação desta diocese, 5 bispos por aqui passaram. Sou aquele que tem o menor tempo à frente da diocese. Todavia, sou aquele que tem a alegria de empunhar o báculo, que pertenceu a Dom Augusto Carvalho,
o bispo que mais tempo permaneceu guiando o povo de Deus nesta diocese. Não é sem porquê, não é uma simples coincidência que este báculo tenha sido restaurado exatamente para o jubileu de diamante da diocese. Afinal, por 32 anos, esse foi o báculo que pontificou nesta catedral e em toda a diocese de Caruaru. Ouvimos a palavra de Deus, o Verbo eterno, o Verbo eterno do Pai que se fez carne, que se encarnou, o Verbo eterno do Pai que se revelou. Poderíamos, como era a minha intenção, ter ouvido também a voz da Igreja nas palavras do pontifical romano. Entretanto, por duas razões, declinei de fazer a leitura do pontifical como costumeiramente faço. A primeira, porque num jubileu de diamante não caberia. Segundo, porque o próprio ordenando havia me encomendado que no dia de amanhã proferisse a homilia da sua primeira missa, o que, por vontade alheia, a minha própria, não pude realizar e faço agora. Hoje à tarde, durante uma espiritualidade vespertina, o Monsenhor Carlos André nos dizia que a alma se encaminha para a sua finalidade, isto é, a sua união com Deus. Nada mais, nada menos, repetiu as palavras de Tomás de Aquino, em que o doutor Angélico dizia que todos nós nascemos com uma finalidade, que a nossa alma possa estar unida a Deus. Agora, a Divanilson se configura ao Cristo sacerdote, unida a sua alma a Cristo e sua vida configurada ao sacerdócio de Cristo. O corpo de Cristo é a Igreja. O corpo de Cristo se incorpora na vida de cada sacerdote. É como se houvesse uma simbiose entre a vida humana, entre o corpo humano de um sacerdote e o corpo místico de Cristo, dentro da própria Igreja. Se cada cristão deve ser um outro Cristo, o padre deve ser aquele em que Cristo vive. Não existe uma beleza e uma profundidade maior do que esta. Se cada cristão deve ser um outro Cristo, o padre é aquele onde Cristo vive. Que responsabilidade, que grandeza. Nós não temos noção desse mistério, por exemplo, quando nós pecamos. Quando nós pecamos e negligenciamos o Cristo que habita, que vive, que incorpora a vida de cada padre. De cada padre que deve ser, na verdade, ou tão somente um homem de Deus. Pelo Brasil afora, pregando retiros ao clero, tenho encontrado 3 tipos de sacerdotes. Homens de igreja são aqueles que são ordenados, recebem uma paróquia, desempenham ofícios, são bem remunerados ou não. Tenho encontrado muitos homens de igreja. Porém, não basta ser um homem de igreja, porque o povo não quer homens de igreja. Homens de igreja podem se vestir com paramentos bonitos, podem andar de batina pelas ruas, mas são apenas homens de igreja. O que nós devemos ser,
homens de fé. É nessa categoria que humildemente me incluo. Homens de fé são aqueles que lutam arduamente pela sua própria conversão. Homens de fé são aqueles que batalham ardorosamente para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus. Existe, porém, uma outra categoria de padres, bem mais bonita. A primeira, os homens de igreja. A segunda, os homens de fé. A terceira, são os homens de Deus. Os homens de Deus são aqueles que já alcançaram a façanha de deixar Cristo habitar inteiramente neles. São homens de Deus porque não têm mais vontade própria, senão a própria vontade de Deus. São homens de Deus porque não possuem mais nenhum interesse, senão o grande interesse de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Advanilson, você poderá encontrar em nosso clero essas 3 categorias de sacerdotes. Você já nos conhece e conhece também o nosso clero. É tão variado em sua formação, nos seus interesses, no seu modo de viver. Certamente você conhece muito bem todos os padres da Diocese de Caruaru, não é verdade? Alguns você se identifica, outros não. O grupo de padres que você se identifica e se relaciona diz não apenas quem você é. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. O grupo de padres que você se afeiçoa e se identifica diz respeito a quem você procura. A quem procurais? A quem procurais? Permito-me 2 referências ou 2 encontros marcantes. O primeiro, de um ateu que me pediu orações. Mas como? Como é possível que um ateu se aproxime de um clérigo para pedir orações? Ele não crê. Ele não crê simplesmente. Por que ele pede? Aquele homem, na verdade, poderia pedir que rezasse pela sua conversão, mas ele ainda não tinha coragem disso. Impressionado com o inusitado pedido daquele homem, que se apresentava como ateu e me pedia orações, eu lhe perguntei o motivo. O que ele me respondeu de pronto, imediatamente: porque o Senhor é um homem de fé. Mas como um ateu pode reconhecer um homem de fé se ele não tem fé? E perguntei a ele: mas então, como é que o senhor, sendo um ateu, me pede orações e me diz o motivo? Porque eu sou um homem de fé. E ele me respondeu, pode ser considerado até algo hilário, ou pândego. Ele me disse: porque usar uma roupa tão ridícula como esta sua, somente pode ser um homem de fé. E de fato, eu estava vestido com um hábito capuchinho, um hábito marrom, um saco com que os frades se enrolavam e cinziam com um cordão, com um símbolo. Uma roupa ridícula. Vestir-se com essa roupa ridícula pode ser somente um homem de fé. E eu gostei da resposta, porque aquela roupa para mim significa a fé que eu professo, o Deus que eu procuro e os valores que eu me visto e procuro encarnar em minha vida.
O segundo encontro marcante aconteceu há poucos dias atrás. Um jovem médico, casado, pai de 3 filhos, saiu de sua casa às 2h da madrugada, atravessando 2 estados do Nordeste, para vir ao encontro do bispo de Caruaru. Disse-me ele, num admirável atrevimento: eu vim falar de Jesus para o bispo. Vim falar de Jesus para o bispo. Por mais leigos corajosos, por mais leigos de fé, que descobriram Cristo, que descobriram a verdade e possuem esta audácia santa de chegar de uma viagem de quilômetros e quilômetros, horas e horas pela madrugada e dizer diante de um bispo: vim falar de Jesus para o Senhor. Que lindo, que maravilha! Se nossos padres tivessem essa coragem, essa força, essa audácia de viajar quilômetros pela madrugada, dizendo a alguém: vim falar de Jesus para você. Em segundo lugar, ele me disse, depois de ter falado 1h30 sobre Jesus, ele me disse: eu encontrei a verdade que é Cristo e preciso direcionar cada vez mais a minha vida para Deus. Na verdade, este leigo, este jovem médico, pai de família, já estava na direção certa. Quem encontra Cristo, porém, quer sempre mais. Esse médico, durante a pandemia, foi capaz, vejam só, foi capaz de oferecer o valor correspondente do seu salário a cada noite de plantão no hospital, a cada padre que fosse ungir um doente de Covid. Pago-lhe o mesmo valor que eu vou receber deste plantão, para que o senhor, padre, unja este doente e não o deixe morrer sem o sacramento. Fiquei feliz pelo leigo e reitero as palavras que dizia ontem na Santa Missa. O futuro da igreja, a defesa da fé, está em leigos comprometidos com a igreja e com Cristo. Mas fiquei muito triste quando ele me disse: muitos padres recusaram o valor, não do dinheiro, mas da oferta, simplesmente porque tinham medo de morrer de Covid. Pobres padres, tristes, daqueles que pregam a vida eterna, que anunciam a salvação, mas não creem nela. Respondi que nós todos, na fé, deveríamos fazer isso, levar os sacramentos pela graça de Deus, gratuitamente e com alegria. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos o Cristo crucificado, dizia São Paulo na segunda leitura. Sobre os nossos ombros, Anivanilson, pesa a gravíssima responsabilidade de sermos pastores, não para nos servir do rebanho, mas para cuidar do rebanho. Sobre os nossos ombros e sobre a nossa consciência, pesa a grave responsabilidade de não sermos mercenários. Os lobos estão aí, vestidos da ideologia de proteção aos pobres, de cuidado com o planeta e tantas outras bandeiras de igualdade que visam destruir o ser humano e a família. Não tenhamos medo destes lobos.
mesmo que eles sejam maioria, dizia São João Bosco, mesmo que outros sejam mais fortes do que nós, se nós temos Deus ao nosso lado, nós somos a maioria. Nós somos a maioria, de Evanilson, daqueles que têm fé, daqueles que buscam a Cristo de coração sincero, que queremos servir ao rebanho, não por torpe ganância, não como mercenários que fogem do lobo, mas por aqueles que pregamos e anunciamos o Cristo crucificado. Bendito seja Deus por esta igreja particular de Caruaru. Louvado seja Deus por seu povo santo e fiel, no povo de Deus, nos padres, nos religiosos e religiosas, em todos aqueles que o buscam e o amam de coração sincero. Amém.